Olá pessoal, sou o professor Maurício Atala aqui do curso Next English e hoje, continuando os verbos modais, vou falar sobre o verbo have to. Bom, nesse caso o verbo have não é o verbo have de ter, porque ele está acompanhado da partícula to. Então, have to a gente vai traduzir como ter que, uma coisa, obrigação, uma coisa que você tem que fazer. Então, have to é ter que, ok? Lembrando que para a terceira pessoa do singular a gente vai usar has to. Vamos aos exemplos aqui no nosso card. Exemplos aqui no card 1. I'll be late for work tomorrow. I have to go to the dentist. Eu vou me atrasar para o trabalho amanhã. Eu tenho que ir ao dentista. I have to go. Exemplo número 2. Jill starts work at 7 o'clock, so she has to get up at 6. A Jill começa o trabalho às 7, assim ela tem que se levantar às 6. Aqui nesse caso ficou has to porque o sujeito é she, no caso a Jill. Terceiro exemplo. You have to pass a test before you can get a driving license. Você tem que passar em uma prova antes de conseguir uma carteira de motorista. Bom, agora no card 2 é a formação do have to, né? Você vai colocar o sujeito, mais o have to, mais o verbo no infinitivo. Lembrando que os verbos modais, o verbo que o segue é sempre no infinitivo, sem o to. Para he, she, it, a gente sabe que a gente usa o has. Bom, pessoal, lembrando que o verbo modal é seguido do not depois, no caso do have to vai ter uma diferença. Por exemplo, I can, I can't, could, couldn't, como vocês viram nas aulas anteriores. O have to é diferente, ele tem uma característica diferenciada. Que quando você vai negar o have to, você não coloca haven't to ou hasn't to. Não, você vai colocar sempre um verbo auxiliar antes para você negar ou para você usar ele na interrogativa. Vamos aos casos, você vai entender o que eu estou falando. Então, lembrando, have to é um verbo modal, o verbo que o segue está no infinitivo, mas para você negar ou para você fazer pergunta, você vai ter que usar um verbo auxiliar. Pode ser o don't, doesn't ou didn't, e na pergunta pode ser do, does ou did. Vamos aos exemplos, fica bem fácil para vocês verem aqui. Como eu havia falado anteriormente, a negativa e interrogativa do have to tem que ser feita através de auxiliar. Então a formação é essa aqui, o sujeito, o verbo auxiliar, have to, mais o verbo no infinitivo. E na interrogativa eu coloco o auxiliar, mais o sujeito, mais o have to. Exemplo. I'm not working tomorrow, so I don't have to get up early. Eu não vou trabalhar amanhã, assim eu não tenho que levantar cedo. Eu neguei o have to com o don't, porque está no presente. Segundo exemplo. We didn't have to wait very long for the bus. Nós não tivemos que esperar muito pelo ônibus. Não tivemos porque o didn't é o auxiliar negativo do passado. Então, have to foi para o passado. Nós não tivemos. E agora uma pergunta. Do you have to work today? O do no início. Você tem que trabalhar hoje? O do sendo como auxiliar do have to. Bom, pessoal, esse é o verbo modal have to. A gente usa o have to quando a gente quer falar alguma coisa que a gente tem que fazer. E a única característica dele diferente é que quando você vai negar ou perguntar, você usa verbos auxiliares no tempo que você quiser, beleza? Agora uma coisa bem legal, se você já assinou o canal Next English no YouTube, clique no sino das notificações para você sempre receber as novidades, receber as aulas, aquela coisa toda. E olha só, que você que não assinou ainda, assine o canal Next English para aprender o verdadeiro inglês falado. Apoio Plastic Center, referência em procedimentos de cirurgia plástica com corpo profissional especializado e equipamentos de última geração. Odontocin, clínica especializada em ortodontia, estética, lentes de contato e odontologia biológica com ênfase em ozonioterapia.